Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para a gente fazer o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando hoje aí do que aconteceu no preço e também fazer as marcações para o dia de amanhã. Lembrando, hein, pessoal, não se esqueçam da Apex que continua com 90% off para todos os planos. Link está aqui na descrição. Então, bora para a vinheta para a gente fazer o estudo rapidinho. Então, bora lá, né, galera? Vamos para mais um estudo. Só lembrando que se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no like, que esse canal é um canal especializado em Smart Money. A gente trata só sobre isso. Inclusive, tem uma playlist no canal falando sobre isso. O link dela tá na descrição. E também não se esqueçam da nossa promoção aí de novembro do treinamento gravado, onde está com desconto excepcional aí para você adquirir as 3 últimas turmas de treinamento por um preço promocional. Beleza? Então bora falar aqui do preço. Hoje eu vou tentar ser bem rápido, que eu tenho um compromisso. Então eu vou tentar fazer um estudo mais objetivo. De ontem foi meio longo, né? Então o que a gente tinha aqui hoje na questão do preço, né, galera? Hoje o preço abriu finalmente, né, rejeitando o topo. Dando essa oportunidade aqui, confesso a vocês que não pensei em vender nessa abertura aqui, mas acabei não vendendo, né? Depois também teve essa outra oportunidade aqui, onde eu esperava que ele fosse mais aqui em cima, e aqui também foi na hora da volatilidade, estava com os candles bem agressivos em pavis dos dois lados, como vocês veem aqui nos 5 minutos, né? Acabei não tomando risco aqui, fiquei de fora. E aí me deu uma oportunidade de tarde, quando eu cheguei da academia e o preço estava fazendo isso aqui. Chegando nesse order block, depois de fazer o boss, depois de fazer o choque. Eu até alterei aqui o boss que estava acompanhando o trade. Depois de fazer o choque, fazer o boss, ele simplesmente veio aqui no order block e acabou dando a nossa entrada. Esse sim eu entrei no order block. Stop atrás daquele pavio, né? Porque eu entrei nessa segunda subida aqui, né? Na volta, peguei ele na volta. Só para vocês entenderem aqui o racional, tá? Que eu fiz aqui. Eu esperei o preço fazer isso aqui. Não entrei. Voltou. Quando ele veio aqui, não conseguiu romper, eu botei minha ordem aqui com um stop aqui atrás. E aí ele foi direitinho no alvo. Quem acompanha lá no Telegram viu que eu tinha postado exatamente no 125.900. Ele bateu no alvo e depois acabou voltando tudo. Deu até um outro trade de compra, só que aí, conforme eu estava falando, eu não fico, e acho que vocês também deviam pensar mais a respeito, tá? Isso aqui não é um trade inteligente, ainda mais que nós tivemos notícia, tá? Se o preço está caindo, eu não tenho por que comprar aqui, é mais fácil esperar para tomar decisões aqui em cima, né? Eu sei que a ansiedade de vocês por operar é fácil. Agora, depois que o preço andou, vir falar, chegar para mim, o trade deu aí, ó, deu um belo num trade. Beleza, isso vai acontecer, né? Mas vocês têm que levar em consideração que é um trade de sorte, tá? Porque o mercado estava descendo e vocês venderam, ou seja, vocês compraram contra o movimento que estava fazendo. Apesar daqui ser uma zona de demanda, tá? Mas a zona que você poderia esperar para uma compra seria mais aqui embaixo, na extremidade, não nesse meio de caminho. Isso aqui é meio de caminho, tá? Para você tomar um stop aqui, uma violinada, e depois ele voltar, a coisa mais fácil do mundo. Então é um trade de mais sorte que juízo, certo? Então o que a gente tem aqui para o dia de amanhã? A gente continua com essa região aqui de baixo marcada, né? Esse order block aqui dos 5 minutos já foi mitigado. Eu tenho aqui também a zona de extremidade. Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Nós temos essas duas regiões aqui dos 5 minutos. E essas aqui já estão sendo mitigadas, né?
Então, a gente percebe que o preço fechou aqui hoje. Eu tenho... O que eu tenho que eu posso ficar atento aqui? Essa região aqui, tá? Como sendo uma região de liquidez. Para que esse preço possa tomar um rumo, né? Aqui. Afinal de contas, ele ainda está... Ele precisa romper esse topo aqui para dar continuidade no movimento, tá? Enquanto ele não romper o topo, a gente está trabalhando com esse range. Região de oferta, região de demanda. Compra contra, venda a favor do movimento que está em curso, certo? Apesar de a gente ter visto aí o FONC com o pronunciamento que fez o preço subir, foi bem favorável, né? Então, pode ser que isso leve o preço a testar topo novamente. E eu vou deixar marcado aqui, ó, essa região toda, que isso aqui na verdade é o order block do 15, tá? Essa marcação aqui. Então, vou deixar como essa extremidade. E aqui no meio a gente vai ter que ver, conforme o preço se comportar na abertura do pregão amanhã, tá? O que a gente tem aqui é esse range. Vocês podem se basear, de repente, pegar essa região aqui, ó, e ficar atento a isso aqui, né? Como que o preço se comporta nessa LTB aqui. Tá vendo? Ele ameaçou romper e descansou nas costas da LTB. A abertura de amanhã vai dizer muita coisa sobre isso, se o preço vai continuar ou se daqui mesmo ele só fez um sweep aqui nessa região e vai continuar descendo. Eu vou até deixar marcado ainda, tá, galera? Esse order block aqui, porque o preço fechou dentro dele, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, vou considerá-lo justamente por isso, porque o preço está trabalhando em cima dele ainda, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso aí, certo? Para a gente ter aí as regiões aí que a gente vai estar pensando em operações. Aí lá embaixo a gente tem aquela extremidade lá embaixo, né, que a gente não pode deixar de desconsiderar. E aqui no meio a gente tem também essa daqui, ó. Esse daqui. Pode ser uma parada aí do preço nessa região, tá? Então, isso que a gente tem aí de movimentação para o dia de amanhã. Beleza? Então, muita atenção nessa movimentação que o preço está, certo? Porque o próximo movimento dele, ele tem a obrigação de romper o fundo. Se ele vier para baixo, ele tem a obrigação de romper esse fundo. Aí sim ele confirma de novo uma continuidade nessa descida para quem sabe fazer o pullback desse movimento aqui nessas regiões aqui, que são as regiões importantes, né? Por enquanto, e a gente continua com o range no mesmo lugar que a gente estava, certo? Esse carinha aqui, ó. Continuamos com ele no mesmo lugar. Então aqui a gente tá, percebam que a gente está bem em cima de uma região de 50%, ok? Doleta, doleta, se o meu aqui carregou, confesso a vocês hoje que eu me arrependi de não ter arriscado uma compra no dólar aqui nesse fundo. É que eu não opero, né? Então a gente sempre fica esperto, mas olha a subida que o dólar deu, foi uma subida espetacular. Foram aí 52 pontos, mas poderia ter pego um alvo aí, ó, quem poderia ter pego um alvo de 30 pontos aí até esse topo aqui, tranquilinho. Então foi um belo movimento do dólar aí. E foi muito em cima daquilo que eu falei para vocês no estudo de ontem, né? Questão do teste aqui, ó, do sweep no fundo e a volta para testar as regiões lá de cima. Agora, a gente tem que estar atento a essa movimentação que o preço está fazendo aqui. Por que a gente tem que estar atento a isso? Porque agora o preço deixou regiões daqui renovadas aqui para baixo. Deixa eu tirar isso aqui.
Ele deixou regiões renovadas, temos regiões renovadas aqui para baixo, porque ele renovou fundo, né? Então eu tenho esse order block aqui no fundo dos 5 minutos, tá? Tenho outra região aqui. Opa. Tenho essa outra região aqui também, na zona de demanda, certo? E para cima, a gente está aguardando o quê? O teste nesse topo aqui. E eu tenho como região de choque esse cara aqui, esse equal high aqui, que é ele que pode fazer o preço perder e vir aqui para baixo. Enquanto estiver acima disso aqui, se renovou, a gente está operando ainda do lado que o preço está subindo, certo? Aqui nessa parte do meio, percebam que aqui é só candles de descida, não tenho nada, é uma zona livre, então se o preço passar dessa região aqui de cima, dessa região do líquido, que eu vou até deixar marcado, são os 2 pontos que a gente tem aqui, ó. São esses 2 pontos aqui. Se o preço deixar passar daqui, dali para cima não tem parada, tá? Então fiquem atentos aí em relação a isso. Deixa a extremidadezinha aqui dos 5 minutos. Certo? Então dólar é isso aí que a gente tem para a gente estar buscando operações aí. Ó. Eu vou dizer o seguinte, aqui ó, eu vou trabalhar com essa região aqui, ó. Apesar dela ser perto dos 50%, foi aqui que gerou esse movimento mais brusco. Então eu creio que essa região aqui possa ser mais interessante da gente estar buscando operações. Beleza? Então doletinha é isso aí que a gente tem no gráfico para o dia de amanhã. Bora falar do mercado americano. Olha só a movimentação que tem. Não se... Essa doideira de candle aqui, tá? Foi agora, deve ter... Foi alguma coisa de notícia aqui agora há pouco. Porque até então, no nosso... que a gente estava operando, estava olhando, acompanhando, estava nessa subida aqui, né? Então, ele ainda está aberto, o mercado, tá? Então, o que a gente tem aqui na Nasdaq? Tá travando o TradingView hoje. Nasdaq, ele está trabalhando nesse range aqui, ó. Nós temos esse cara aqui para baixo. E nós temos também esse carinha aqui, tá? Que é essa região aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar marcado essa zona aqui, ó, do 15. Porque se ele passar desse fundo aqui, não vai ser aqui que ele vai segurar, ele vai embora, tá? Então aqui a gente tem, ó, o teste da liquidez aqui essa descida e os pontos que a gente tem lá para cima, tá? Aqui, ó, esse é o próximo alvo, caso ele continue, tá? Tá com sinais de que vá, pelo que aconteceu aí nas movimentações. O que vocês precisam ter atenção? Esse candle bagunçou tudo, esperar agora fechar o mercado e na abertura tentar ver se ele dá alguma continuidade aqui, ok? Percebam, ele veio pegar liquidez nesse order block aqui e depois foi para lá. Agora eu não sei, eu não vi o que aconteceu nesse candle, ele ainda está acontecendo, né, o candle de 15 minutos. Então eu não sei que foi a movimentação, qual foi primeiro, né? Qual sweep ele fez primeiro, para baixo ou para cima, tá? Mas de qualquer forma, o preço tem que sair desse range para que a gente possa pensar em alguma coisa. Lembrando que agora vai fechar o mercado às 19 horas e o mercado, vocês vão estar vendo desse estudo já com o mercado aberto. E na abertura do mercado asiático, a gente sabe que ele se movimenta lateralmente. Então é muito provável que na abertura do mercado asiático ele fique dentro desse range aqui, para depois ali na abertura em Londres tomar uma decisão e a gente está podendo identificar aí amanhã quais serão as melhores oportunidades.
tá? A gente fica com essas marcações aqui de baixo e aqui em cima, só que eu vou colocar, além na extremidade, deixa eu só dar uma olhada aqui no 1 hora. Eu vou deixar esse order block aqui do 1 hora, tá? Que aqui nós temos um order block importante. Porque olha só, quando a gente bota para 1 hora aqui, ele já foi mitigado. Tá? Então, a gente trabalha, ó, vou trabalhar com os order blocks de 1 hora aqui, ó. Certo? Se ele seguir dando continuidade para cima, fiquem espertos com isso daqui, tá? Porque ele pode vir, fazer aqui e depois romper para ir lá para o topo. Ok? Então, cuidado com o Nasdaq nessa extremidade. Deixa eu só deixar aqui também, deixa eu apagar isso aqui. E aqui nós temos a extremidade que está marcada, inclusive ela está como um wick high, né? Ou seja, a probabilidade de romper o topo é maior do que romper o fundo, justamente porque aqui nós temos um boss. Beleza? Então, bora falar do S&P. Tá? S&P é a mesma coisa. Deixa eu só tirar aqui. Nós temos aqui o order block dos 60. Né? Depois a gente tem aqui embaixo também a extremidade aqui de baixo. Tá? Na parte de cima aqui já foi mitigado. Temos o alvo lá em cima. Ele segue da mesma forma que o Nasdaq fazendo boss, então a gente tem que estar atento para essa movimentação aqui. Tá? Se ele vir testar essas regiões de baixo, aqui nós temos uma região muito importante e seria o melhor ponto da gente estar fazendo operações compradoras, seria naquela entrada, nesse order block aqui, que está 15, mas a gente vai colocar OBCH1, porque ele é dos 60 minutos, ok? Bora falar do euro. Ó, o euro subindo, sim, como a gente havia falado, né? Deu aqui o quê? Deu aquela oportunidade que eu falei de venda no estudo de ontem. Lembra que eu falei, ó, eu marquei esse aqui como sendo a máxima e olha aqui o que ele fez. Foi, voltou, rompeu para baixo, veio testar de novo e acabou dando a venda, certo? Então assim, fez exatamente o que eu tinha falado, ameaçou romper e voltou para testar as regiões dali de baixo. O que a gente tem aqui agora? Ó? Esse order block aqui de 60, tá? Como sendo um ponto importante. E depois a gente tem a extremidade. Lembrando que aqui a gente está num time frame maior, então ele tem algumas... Por isso que ele estava mostrando na região de 50% ali. O range que a gente está trabalhando é esse aqui, tá? Então é em cima desse cara aqui que a gente vai estar vendo as oportunidades que aparecem. E além daqueles dois ali, eu tenho esse outro cantinho aqui, que não tem a mesma força, tá? Mas eu vou deixar ele aqui justamente por ele estar atrás de um fundo duplo, que é uma região de liquidez, e tem esses 3 topinhos duplos aqui, ó, marcando nessa região. Então vocês têm que estar muito espertos em relação a isso. Fora isso, procurar por operações que possam ir até a extremidade, tá? Para que esse preço tenha um cenário vendedor, ele precisa perder esse fundo aqui. Teria que fazer isso aqui, voltar, ou seja, é um movimento bem complexo para dar venda. Claro, ele ainda está em pullback, então se ele voltar, você ainda tem oportunidade vendedora, mas as melhores oportunidades estão na hora da compra aqui embaixo, para seguir o fluxo comprador, que é o que está mandando no mercado no momento. Beleza? GBP-USD é a mesma coisa, só que o GBP, a diferença é que ele chegou aqui no order block, ó,
fez o sweep, né? Olha aqui, ó, eu tinha marcado aqui, tinha deixado marcado aqui. Fez o sweep e agora pode ser que ele dê uma retraída, tá? Por que a gente está falando isso? Por conta dessa movimentação que ele fez aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Topo, fundo, topo. Fundo duplo. Bateu e voltou, tá? Muita atenção, isso aqui pode ser só a captura da liquidez para dar continuidade no movimento, então fiquem espertos com venda aqui, tá? Na verdade, o que esse preço foi dar uma compra nessa região aqui e quem optou ainda está nela. Apesar dele ter feito essa movimentação aqui, ó, apesar dele ter feito esse topo aqui numa região premium, né? Ele fez um sweep e até que tudo indica, ele ainda tem alvo aqui para cima, tá? Então ficam espertos em relação a isso. Aqui embaixo a gente tem as regiões que a gente vai deixar marcado. Vou deixar muita coisa lá para baixo para não ficar com o gráfico poluído para vocês. Vou deixar aqui, ó, 15, BC15, né? E esse aqui é bem em cima dos 50%, tá? Então, fiquem atentos aí, porque se ele perder essa estrutura aqui de novo, aí sim você tem uma compra, uma venda, aliás, que pode estar buscando os alvos aqui para baixo desse pullback. Então, fiquem atentos em relação a essa quebra de estrutura aqui no time frame menor. Se ele quebrar de novo esse fundo aqui, aí você tem uma confirmação. Detalhe, atenção a isso aqui, tá? Esse carinha aqui, ok? Fiquem atentos a essa zoninha aí, beleza? E para finalizar, vamos falar do ouro. O ouro segue o caminho de alta, né? Aqui hoje, o pregão hoje, ele abriu aqui dando continuidade. E as opções que ele nos deu hoje, o ouro foi, na verdade, foi uma só, né? E foi o reteste desse topo. E foi bem em cima dessa base aqui dos 50%. Uma região cara? Sim, uma região muito cara, né? Mas foi o que aconteceu e quem arriscou aí pegou um belo de um trade comprador no ouro. O que a gente tem agora aqui, ó? Desconsidere esse choque aqui, isso aqui para mim é bosta, tá? O preço vem fazendo... o preço vem quebrando movimentos para cima, tá? Então isso aqui trata-se de um boss. O que a gente tem aqui agora? Primeiro, a gente renova essas estruturas, tem a extremidade, e depois eu tenho esse carinha aqui. Tá? Que está bem na região dos 50%. Então, o que vocês têm que estar atentos a isso aí? O risco de compra, né, que vocês vão ter, pensar em comprar, sim, comprar porque o ouro está subindo, apesar que essa volta dele aqui, ela pode ser mais agressiva, tá? Justamente por conta disso. Porque ele passou dos $2.000. Então, muito cuidado que aqui é comprar ouro caro, ok? O que a gente tem aqui em cima? Eu tenho essa região aqui. Ó. Essa região aqui, que eu vou deixar marcado toda ela. Tá? Toda essa região aqui. Que é onde o preço pode vir buscar liquidez para descer, tá? Está muito perto. Então, até que prove ao contrário, o ouro a gente está operando no sentido comprado, ou seja, voltou, a gente compra. É essa forma que vocês têm que olhar para ele, tá?
seguindo aí sempre as principais zonas aí para vocês não estarem operando fora do contexto. Beleza, turma? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí uma excelente noite, um ótimo pregão. Vejo vocês na live amanhã. Um grande abraço a todos e até mais.